Dali galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai tratar aqui de duas atividades, né? A atividade 4 de quinta-feira, 2 de julho, e a atividade de sexta-feira. A atividade de quinta-feira começa com esse texto aqui, ó, transformação no corpo, e ao lado vocês conseguem observar que nós temos um desenho. E nesse desenho a gente percebe algumas fases do desenvolvimento, né? Aqui nós vemos um texto nessa atividade 4, aborda transformação no corpo. E aqui a gente vê as fases do desenvolvimento, que a gente tem a infância, adolescência, a idade adulta e a velhice. E a partir desse texto a gente responde as perguntas que vem abaixo. Primeira pergunta: quais são as fases de desenvolvimento do ser humano que aparecem na gravura? Muito explícito, né? A gente já consegue observar só de olhar o desenho, gravura, né? O desenho. Pergunta número 2. Segundo o texto, o envelhecimento dos órgãos está relacionado a qual estrutura do nosso corpo? Essa estrutura em relação com o envelhecimento dos nossos órgãos. A pergunta segue assim: podemos fazer algo para não envelhecermos? E aí é preciso apresentar uma justificativa. Na sequência nós temos aqui atividade 3. Aninha nasceu com 3,5 kg. Isso significa, né? Embora aqui a gente veja um 3.500, não é um ponto, é uma vírgula, tá? Tem a diferença. O ponto seria 3.500. Uma vírgula significa que nós temos 3 inteiros e 500 gramas, no caso 500 de 1 quilo, né? De 1000. A questão continua assim: sendo pesada com 1 mês de idade, a balança marcou 4.500 gramas, ou seja, 4 quilos e 500 gramas. Quanto ela engordou em gramas em seu primeiro mês de vida? Observação: 1 quilo tem 1000 gramas. Pessoal, o professor havia comentado com vocês, para a gente encontrar uma diferença, eu quero saber o seguinte: eu quero saber o quanto que ela engordou. Então, qual que é a diferença do peso dela entre o peso que ela tem depois de um mês de nascida e no momento em que ela nasceu? Como que eu faço isso? Só para lembrar vocês, para encontrar a diferença, nós fazemos uma subtração. Nós pegamos o número maior e subtraímos o número menor. Deixa eu colocar um símbolo de menos aqui, que é para a gente saber que é uma continha de menos. Então, para encontrar a diferença, eu preciso fazer uma subtração. Eu vou pegar o número maior e subtrair o número menor. Com o resultado, eu encontro a diferença. Pergunta 4 é a seguinte, meus amigos. A altura de Karen é de 1,45 metros, ou seja, 1,45 centímetros. E a altura de seu irmão, no caso, é de 1,27 metros, ou seja, 1,27 centímetros. Quantos centímetros Karen tem a mais que o seu irmão? Observação que 1 metro tem 100 centímetros. Então, como é que eu poderia aqui tentar encontrar? Então vamos lá, se eu sei que a Karen tem 1 metro, esse 1 metro que ela tem são 100 centímetros. Porque ela não tem só 1 metro, né? Ela tem 1,45 centímetros. Ou seja, quantos centímetros ela tem no total? Ela tem 145 centímetros. O mesmo raciocínio a gente pode aplicar para o irmão dela. Ele tem 1 metro. 1 metro em centímetros é o que? São 100. Nossa observação ali já traz essa informação. Só que ele não tem apenas 1 metro 100 centímetros, ele tem também 27 centímetros. Então, ao todo, ele possui 127 centímetros. Aí eu pergunto para vocês, como que eu encontro essa diferença? É o mesmo raciocínio que eu utilizei no exercício anterior. Beleza, rapaziada? Veja só, pessoal, essa pergunta 5 é muito interessante. O Tiago foi visitar seus avós. Observe na figura abaixo o caminho percorrido por Tiago. Ele saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Veja só, o ponto A é aqui onde está o carro, né? Da posição onde está esse carro. Se eu andar uma casa, 2 casas, 2 quadradinhos, eu estou dizendo que ele avançou
ou que ele retornou? Ele foi para frente ou ele foi para trás? Ao chegar nesse ponto, ele vir para cá, ele virou para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Vamos pensar aí. E ao virar para esse lado, quantas casas ele andou? Então a gente vai ter que construir esse percurso. Quarto comando, ele girou para a direita ou para a esquerda? E aí depois disso ele avançou quantas casas? E assim por diante, a gente completa o caminho até chegar à casa dos seus avós. E aí a gente vai assinalar, marcar com um X, a alternativa que melhor representa o caminho feito por Tiago. Aqui, pessoal, a gente tem informações a respeito da avó do Daniel, não é do Tiago, tá? É a avó do Daniel. A avó do Daniel nasceu em 5 de fevereiro de 1932. Veja lá, 1932 é um tempo considerável, certo? E faleceu, infelizmente ela já não está entre nós, né? Faleceu em 5 de novembro de 2009. Quantos anos e meses a avó do Daniel viveu? Veja só, pessoal, para completar um aniversário, uma idade inteira, um ano inteiro, a gente precisa chegar na data do aniversário, certo? Por exemplo, hoje nós estamos aqui no dia 24 de julho de 2020. O professor José, por exemplo, faz aniversário em janeiro. Ou seja, eu já fiz o aniversário esse ano. Então eu já tenho o ano completo de 2020. Já fiz aqui, já completei a minha idade. Por exemplo, eu nasci em 1992. E em 2020 eu completei 28 anos. No entanto, uma pessoa que nasceu em outubro, ela ainda não fez aniversário. Então ela não tem os 28 anos completos, ela ainda tem 27. Ela tem 27 e alguns meses. Então a gente precisa se atentar a isso, prestar atenção a esse aspecto. Veja, ela nasceu em 5 de fevereiro e faleceu em 5 de novembro. Então no ano de 2009 ela já tinha feito aniversário. Por quê? Porque quando ela morreu já tinha acontecido o aniversário dela. Então a gente não precisa se preocupar em contar os meses até ela fazer aniversário. A gente pode simplesmente pegar o ano mais alto, que é a data do falecimento dela. Então a gente não precisa se preocupar com essa questão do aniversário, ela já havia completado. Então a gente pode pegar tranquilamente o ano de 2009 e subtrair o ano do nascimento, 1932. E aí a gente vai conseguir encontrar quantos anos completos ela tinha. Pessoal, essa conta aqui, subtração. Cuidado, eu sei que tem muitos que ainda confundem um pouquinho com soma, né? Mas o 9, eu tenho 9 anos aqui, vou tirar 2. Nesse caso eu tenho um 0, eu consigo tirar 3 de 0? Não consigo, então eu tenho que pegar emprestado do número da casa ao lado. Consigo pegar emprestado do 0? Não irei conseguir. Então o que eu faço? Eu preciso emprestar desse 2 para cá. Esse 2 vai se tornar 1 e daqui eu passo para o 0. O 0 vai virar 10. Mas ele não vai continuar sendo 10. Por quê? Porque a gente vai emprestar 1 para cá. E esse 0 sim vai se tornar 10, tá bom? E esse aqui, que era 10, se torna 9. Não esqueçam do empréstimo, ok? E aí, depois que a gente tratou, que a gente conseguiu encontrar quantos anos ela tinha, a gente vai descobrir os meses, quantos meses ela tinha de vida. Como ela nasceu e faleceu no dia 5, então são meses completos. A gente vai fazer a mesma coisa para encontrar a diferença. O que eu faço? A gente pega o número maior e subtrai o número menor. Aí daí você vai me perguntar, professor, mas como que a gente vai fazer isso? É mês? Tem número? É uma dica, uma possibilidade. A gente costuma dizer o quê? Não tem um número desse mês? Por exemplo, nós estamos em julho. Julho não é o mês 7, então eu posso pegar um número do mês de novembro e subtrair o número do mês de fevereiro. E aí eu vou encontrar quantos meses, quantos anos e quantos meses ela tinha quando ela faleceu. Questão 7, gurizada. Mariana nasceu no dia 29 de junho de 2011. No dia 10 do mês de junho, Mariana usou o calendário ao lado para verificar quantos dias faltavam para o seu aniversário.
Ou seja, pessoal, dá uma olhada. Ela nasceu aqui, ó, nesse quadrinho que tá o bonequinho ali do aniversário. E ela estava aqui no dia 10. Ela queria saber quantos dias faltavam para o seu aniversário. Quantos dias faltam, né? Há duas formas da gente fazer isso. Contando, usando o calendário e contando, conta lá os dias que faltam. Ou subtraindo. Pega o número maior e tira o número menor. Ao fazer isso, a gente consegue descobrir essa resposta aqui, ó. Faltavam X dias. Agora, aqui embaixo, Mariana tem hoje, quero saber qual é a idade dela. Olha só, ela nasceu no dia 29 de junho de 2011. Então, dia 29 de junho, ela vai fazer aniversário. Aqui, ó, a gente vai olhar. Se nós estamos em 2020 e ela nasceu em 2011, quantos anos ela vai ter? Mas lembre-se, se a gente pegar o número maior e tirar o número menor, a gente vai encontrar quantos anos a pessoa tem, caso ela tenha feito aniversário. Então, se ela não fez aniversário, é um ano antes. Concordam? Hoje é sexta-feira, rapaziada. Caraca, para aliviar um pouquinho a tensão, a sexta-feira é uma página só. Que beleza. Então, pessoal, a partir desse texto aqui, a gente entende um pouquinho mais sobre um período da nossa história no Brasil, em que as nossas terras, as terras brasileiras, eram divididas por capitanias, tá? E essas capitanias eram chamadas de capitanias hereditárias. E aí a gente vai dar uma olhada nesse texto, ele explica o que são essas capitanias, e de certa forma é um sistema de organização, é um modelo de organização das terras brasileiras. O quadrinho ao lado aqui chama a atenção para essa linha. Essa linha aqui é a linha do Tratado de Tordesilhas, em que dividia as terras brasileiras em terras espanholas, que essa parte aqui para cá era da Espanha e para cá de Portugal. Então as terras à direita da linha eram as que estavam... E aí, a partir de todas essas informações, a gente responde estas questões. Primeira delas, como era chamado esse sistema de governo? Por que esse sistema de governo recebia esse nome? A partir do texto a gente consegue ter essa informação. Letra C, como eram chamados os nobres portugueses de confiança do rei que recebiam as faixas de terra? E aí a gente tem algumas opções. Eram os escravos, os bandeirantes, os donatários ou os colonizadores? Essas informações elas estão presentes aqui nesse texto. A pergunta 2 quer saber o seguinte: o sistema de capitanias hereditárias era um sistema de controle administrativo que marcou a história da colonização portuguesa no Brasil. Ponto. É uma informação, tá? A gente não precisa ter dúvida se isso é verdade ou não. É verdade. Sim, o sistema de capitanias hereditárias era uma forma de administrar território brasileiro durante aquele período de colonização que o Brasil sofreu de Portugal. E aí em seguida vem a pergunta: em que ano os portugueses implantaram esse sistema no Brasil? Foi no ano de 1530, no ano de 1990, no ano de 1534 ou no ano de 2014? 2014 foi o ano da Copa do Mundo no Brasil. 7-1. Foi dolorido, mas tudo bem, né? Pergunta 3, pessoal, olha aí. Quais as únicas capitanias hereditárias que se desenvolveram economicamente? Se a gente olhar o mapa aqui, a gente vai ter uma ideia de que nós temos capitania do Maranhão, segundo Quião, Quinhão, primeiro Quinhão de Maranhão, Ceará, capitania do Rio Grande, a capitania do Itamaracá, capitania de Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente, primeiro Quinhão e Santana. E apenas 2 capitanias dessas conseguiram se desenvolver economicamente. Quais são? A gente vai responder aqui, ó. Façam aquelas respostas completas, pessoal. As capitanias hereditárias que se desenvolveram economicamente foram. Por fim, o exercício 4 pede que nós assinalamos com X as alternativas corretas, tá bom? Então, as que forem verdadeiras, a gente só marca um X. As que não trazem uma informação correta, a gente deixa em branco. Então, a primeira alternativa aqui: o oceano que banha todo o litoral brasileiro é o Oceano Atlântico. Segunda, atualmente, a capitania de São Vicente seria localizada na região sul do Brasil. Pernambuco pertence à região norte.
O rei de Portugal criou as capitanias hereditárias em 1534. As capitanias hereditárias foram criadas há 586 anos. O limite do Brasil ao oeste, em 1534, era a linha do Tratado de Tordesilhas. Pessoal, essa penúltima afirmativa aqui a gente precisa fazer o cálculo, tá? Eu faço o cálculo e aí a gente consegue responder. Bom, foram essas as atividades. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, procurem lá no grupo do WhatsApp e aí a gente conversa mais. Um abração, cuidem-se e até mais.